Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos! Estamos então começando exatamente hoje, domingo, dia 7 de julho, Notícias de Domingo. Eu sou o professor Cido e esse é o canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos, todas e todos vocês aqui no canal. E já pedindo aí, você que está vindo pela primeira vez, que se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal e de dar aí o seu joinha. Esse joinha seu aí ajuda muito, tá? Vai fazer com que o YouTube distribua mais aqui então o vídeo, tá? E vai ajudar muito aqui no canal e está ajudando. Quero agradecer as inscrições que tivemos, essas últimas inscrições. Muito obrigado e dar aí as boas-vindas então a você que se inscreveu aqui no canal. A gente inicia então dessa maneira, né? Olha só, isso porque hoje é domingo, não é mesmo? Domingo, um dia maravilhoso, em que as pessoas têm um pouco mais de tempo, né, para se encontrar com as famílias, né, se reunirem as famílias, amigos. Isso é importante, faz parte da nossa vida, não é mesmo? Muito bem, maravilha, né, gente? Bom, pessoal, eu quero iniciar aqui, primeiramente, hoje eu vou trazer aqui, tá, a notícia de domingo, é claro, não deixaria de ser, né, outra notícia, tem a ver com esse encontro, né, dos extremistas, dos bolsonaristas, dos mileístas. Esse aqui, mileístas, sou eu que tô dizendo. Até hoje eu não vi ainda. Mas mileístas, né? Por conta do Javier Milei, presidente lá da Argentina, que também foi para esse encontro. Lá em Santa Catarina, em Camboriú, Santa Catarina. Então depois eu vou trazer essa notícia aqui para vocês, tá? Sobre uma notícia muito boa que eu encontrei aqui, a meu ver, uma notícia assim que expressa muito bem todo esse movimento que aconteceu, tá? Ontem em Santa Catarina. Pois bem, antes, primeiramente, tá? Deixa eu rodar aqui mais um pouquinho aqui a música, né? Boa, né, gente, essa música, né? Eu também gostei. Então, deixar aqui um pouquinho baixinha, né? Música de fundo. Eu queria colocar uma questão aqui, assim, antes de iniciar aqui, de trazer a notícia para vocês. Uma coisa assim que muitas vezes chama a atenção da gente. Eu quero assim colocar mais num termo assim que chama a atenção da gente. O que eu quero dizer? Eu sou professor de uma universidade pública, a Universidade do Estado de Mato Grosso, né? 30 anos, tá? Já faz 30 anos que eu trabalho na Unemate. E tem uma coisa assim que, depois de um certo tempo que a gente vai observando, é o seguinte, tem a ver com o posicionamento da gente. Ou esse posicionamento que fica muito claro, muito evidente, a partir do momento que a gente cria um canal como esse, né, como é que eu tenho criado. E eu venho aqui, então,
exponho as minhas ideias, o meu pensamento, os meus pensamentos, as minhas reflexões sobre a situação que nós estamos vivenciando no nosso país. Claro, Brasil. Eu, durante toda a minha vida, desde quando eu fiz a minha graduação, né, em filosofia, eu tenho uma coisa assim que eu aprendi, que o intelectual, com isso não estou aqui dizendo que eu sou um intelectual, eu estou aqui como se diz, me colocando numa categoria de intelectualidade. Eu acho que eu caminho para esse momento, né, de intelectualidade. É claro que a gente nunca chega ao fim, porque os estudos, como se diz assim, o aprimoramento, né, do conhecimento, ele é constante, dura a vida inteira, né? Mas eu sempre, assim, percebi que o intelectual ou a intelectual, ele não deve adquirir conhecimento para guardar, para dependurar numa parede, ou simplesmente para poder ganhar diplomas e mais diplomas e sair mostrando para todo mundo que a pessoa é um especialista, que a pessoa fez mestrado, fez doutorado e assim por diante. Que a pessoa publica um monte de coisas e aí com isso tem um currículo invejável. Eu sempre acho o seguinte, que a intelectualidade, tá? A intelectualidade tem muito a contribuir com a sociedade, tá? E quando a gente está falando assim com a sociedade de um modo geral, não é apenas alunos ou alunas, não é apenas sala de aula. Afinal de contas, a intelectualidade sabe tanta coisa, para quê? Para guardar? Para ficar de pendurado? Para a gente sair esnobando? Dizendo que a gente é grandes coisas? Não é para isso, de maneira nenhuma. É por isso que eu desenvolvo aqui o meu trabalho e sei de muitos intelectuais que fazem a mesma coisa. Tem uma série de filósofos por aí que vocês vão ver aqui no YouTube, vocês vão achar diversos filósofos. Tem muitos que desenvolvem o trabalho da filosofia, de expor o conhecimento, que eu acho que também isso é importante. Outros ficam meio que em cima do muro, não gostam de se manifestar, não querem se manifestar, ou têm medo de se manifestar, tá? E muitos desses que eu estou falando aqui são pessoas que bombam na internet, né? Não tem um canalzinho como o meu, que fica assim, né? Desse chove não molha, não tem uma caminhada mais expressiva e assim por diante. Mas no fundo, por que eu tô aqui, comecei dessa maneira, tá? Hoje, o Notícias de Domingo. Porque é o seguinte, eu andei assim, descobrindo que depois que eu desenvolvo todo esse trabalho que eu faço, principalmente aqui, né, em redes sociais, tá? Eu vou também no TikTok, né, no Instagram também. Eu percebo assim que tem pessoas que tem um pé atrás com a gente. E aí quando eu tô falando assim, são pessoas aqui, conhecidas daqui mesmo. Pessoas que trabalham dia a dia com a gente. Aí eles têm um receio, tem um pé atrás. Não vou nem dizer assim medo, mas porque a gente não vai bater em ninguém, né? Mas um pé atrás, né? O Cido, cuidado com ele, né? E às vezes a gente não é chamado em lugar nenhum. Eu tinha um certo tempo, por exemplo, quando eu não tinha canal, né? Eu avalio um pouco por aí. Eu era chamado, pessoas me chamavam em escolas para fazer falas, tá?
E na própria universidade também as pessoas chamavam a gente. Hoje em dia, as pessoas não chamam a gente. Elas ficam receosas. Falam, ó, ele é de esquerda, né? Ele vai falar coisas lá. Então não chama ele não, cuidado. Então a gente percebe um pouco esse tipo de situação lamentável, né, que às vezes acontece no nosso dia a dia e muito próximo da gente, não é muito distante não, tá? Então eu só queria fazer um pouco aqui esse comentário, porque eu tenho toda certeza que ninguém fala pra gente, mas com toda certeza, a meu ver, esse tipo de situação acontece por conta disso. Porque as pessoas ficam receosas, com medo de que o Cido vai tomar a palavra, vai começar a falar certas coisas, não sei, tá? E eu sei muito bem diferenciar as coisas. O que eu trago aqui no canal, por exemplo, o que eu trabalho aqui no canal, por exemplo, eu não falo em sala de aula. Sala de aula para mim é um outro momento, é uma outra metodologia, tá? Bem diferente. E assim por diante. Se eu vou numa palestra, eu sei muito bem pesar as coisas. Apesar de que eu nunca vou deixar essa questão ideológica que eu defendo. A gente nunca pode deixar isso, né? Mas a gente sabe muito bem trabalhar e diferenciar as coisas. O que muita gente se engana, né, com a gente, tá? Com esse medo, com esse receio, né? Se engana muito com a gente. Vamos ver aqui uma outra musiquinha pra gente poder mudar um pouquinho aqui o roteiro, né? Aí. Vamos assim então. Aqui é uma mistura de coisas orientais com, né? Olha aí. Deixar um pouquinho embaixo para não ficar muito, né? Só uma musiquinha de fundo mesmo, né? Para a gente poder passar então aqui. A notícia agora é, né? Notícia de domingo. Olha só então, pessoal. Santa Catarina põe o dedo do bolsonarismo na cara do sistema de justiça. Que foi o evento que aconteceu então em Santa Catarina, né? Evento com Bolsonaro, né? Esse evento aconteceu ontem, tá? Evento com Bolsonaro, Tarcísio e Milei é uma demonstração de força dos que continuam impunes, escreve o colunista Moisés Mendes. Deixa eu ver aqui um pouquinho, que eu acho que está um pouquinho alto aqui né? Acho que assim fica um pouco melhor para a gente poder dar mais consistência na voz aqui da notícia que eu estou passando para vocês. Então, evento com Bolsonaro, Tarcísio e Milei é uma demonstração de força dos que continuam impunes. Isso é verdade, né? Porque essa turma está aí até hoje. Crimes nas costas e estão impunes, né? Foram, assim, alguns que estão sendo... Agora, esses dias, inclusive, sobre do Zé Trovão, por exemplo, né? Parece-me que até o cantor lá, o Sérgio Reis também, né? Não consegui ainda ver se foram presos. Parece que chegaram, né, à linha de fato da prisão. Mas assim, acontece com, às vezes, bolsonaristas, né? Mas os principais ainda estão aí, soltos, livre, leve e soltos. O fortalecimento mundial da marca do bolsonarismo é só um dos objetivos da aglomeração do fim de semana em Santa Catarina. Essa é a jogada externa, com a ajuda de Javier Milei,
e outros líderes da região, que é a região lá, a região de Santa Catarina. A missão interna, enquanto tentam manter viva a ideia da anistia a Bolsonaro e seus parceiros de golpe, é a de afrontar o sistema de justiça. A Conferência Conservadora em Balneário Camboriú manda o seguinte recado: vocês pegam manés, Zé Trovão, Sérgio Reis, mas os manezões estão escapando. Legal, né? Santa Catarina é, por ostentação, o estado mais extremista do país, mas é mais do que isso. É onde melhor se combinam o poder político e o poder econômico no ativismo bolsonarista. Não há em São Paulo ou no Rio e em nenhum outro estado, por excesso de pudor e certa covardia, uma militância explícita da elite econômica pró-fascismo como existe em Santa Catarina. E o verbo aqui não é conjugado no passado. Não é um ativismo que existiu durante o governo de Bolsonaro. Ainda existe. O evento com Bolsonaro, Tarcísio e Milei é patrocinado por entidades e grupos das mais variadas áreas da economia e não só do agropop. Alguns agem descaradamente, outros estão encobertos ou estrategicamente distanciados porque ainda enfrentam investigações como golpistas. Há muito fascista na moita em Santa Catarina. O Triângulo Balneário Camboriú, Brusque e Itajaí e seu entorno reúnem a maior concentração de mobilizadores bolsonaristas por metro quadrado no Brasil. Itajaí teve, ao redor da Capitania dos Portos, o maior acampamento golpista de todo o Brasil depois da eleição de Lula, chegando a reunir mais de 5.000 pessoas. Em Porto Belo, ali perto, o ministro Luiz Roberto Barroso e a família foram corridos da cidade pelo cerco de uma turba às 4 horas da madrugada do dia 4 de novembro de 2022, como se participassem de um faroeste. Em nenhum outro estado o bloqueio de estradas para tentar impedir a posse de Lula foi tão intenso. Só ali grandes empresários fizeram discursos públicos para claques reunidas. A terminologia aqui são essas classes, né, reunidas em restaurantes, pedindo que os patriotas mantivessem os bloqueios para impedir a volta do comunismo. O evento da extrema-direita acontece no estado em que mais se multiplicam as células nazistas. Um estado estigmatizado pelo avanço furioso e destemido da extrema-direita. Um estigma construído por eles mesmos, como acontece no evento em Balneário, como forma de imposição do marketing de ideias e ações extremistas. A extrema-direita catarinense exibe seus ódios como modelo para o Brasil. Nenhum outro estado reuniria centenas de pessoas dispostas a pagar R$5.000 para jantar com Bolsonaro no sábado. Porque o poder econômico do Sul, e não só de Santa Catarina, aposta que Bolsonaro ainda é a força inspiradora para a volta dessa turma ao poder. Todos os envolvidos no evento, mostrando ou não a cara, estão dizendo a Alexandre de Moraes e ao Ministério Público que um encontro com essa grandiosidade só é possível porque eles continuam a desafiar, com uma base política ainda forte, todo o sistema de justiça. O encontro em Santa Catarina tem a função do assinte, para proteger politicamente quem ainda está impune, num reduto de grandes empresários, sob investigação por envolvimento com o golpe. É simples assim.
Os catarinenses e seus parceiros sulistas informam ao Supremo que, quanto mais o tempo passa, mais eles se rearticulam, para advertir que continuarão inalcançáveis e prontos para voltar a fazer o que fizeram até 2022. A Conferência Conservadora de Balneário Camboriú é a Copa do Mundo da afronta bolsonarista. E aqui encerra então esse artigo, gostei demais. Aqui expressa muito bem o que foi tudo isso, né? Que foi escrita pelo colunista Moisés Mendes, tá? E é um colunista, Moisés Mendes, tá? Aqui na coluna do Brasil 247. Depois eu vou deixar o link na descrição. Muito bem, então, minha gente, eu quero desejar então aqui um excelente domingo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Vamos aproveitar, né, os momentos bons da vida que nós temos enquanto podemos, né? Enquanto temos condições para isso. Muita paz, grande abraço e até a próxima.